Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. New Hope, uma cidade moderna onde arranha-céus brilhavam ao sol e as ruas fervilhavam de vida, parecia pacífica naquela manhã. No entanto, nessa aparente calma, um acontecimento estava prestes a abalar a cidade inteira. O governador do estado, Marcus Langston, um homem negro na casa dos 50 anos, conhecido por sua integridade e compromisso com a justiça social, desceu de sua limusine em frente ao shopping mais movimentado da cidade. Seu terno impecavelmente cortado, seu andar confiante e seu rosto sereno refletiam anos de disciplina e liderança. Em outra parte da cidade, o policial Daniel Parker, um jovem policial de temperamento impulsivo e arrogante, patrulhava o bairro. Durante várias semanas, rumores circulavam sobre um suspeito local, e Parker, convencido de seus instintos, monitorava cada movimento. Quando avistou um homem negro vestido elegantemente, mas diferente do que esperava, sua mente disparou. Sem pensar, ele imediatamente o confundiu com o suspeito que estava rastreando. Em poucos segundos, essa confusão se transformou em uma tragédia pessoal e pública. Parker correu em direção a Marcus, ordenando-lhe abruptamente que levantasse as mãos. Marcus, surpreso, tentou se explicar, mostrar sua identidade oficial, mas o policial, cego por seus preconceitos, o ignorou. Ao redor, a multidão assistia em choque, e alguns começaram a filmar a cena com seus celulares. O que poderia ter sido um simples mal-entendido rapidamente se tornaria um escândalo nacional. A humilhação do governador não passaria despercebida. E nos dias seguintes, esse mesmo incidente mudaria completamente a vida de todos os envolvidos, revelando não apenas a extensão do preconceito sistêmico, mas também o poder da justiça e da resiliência. Foi o início de uma história incrível em que o erro de um policial se tornaria uma lição pública, e na qual o governador Marcus Langston mostraria que, mesmo diante da humilhação, a dignidade e a coragem podem mudar o curso dos acontecimentos. O sol de New Hope batia forte naquela manhã, refletindo nas janelas dos arranha-céus e aquecendo as calçadas lotadas. No shopping Riverside Plaza, as vitrines brilhavam e a multidão circulava, alguns carregando bolsas caras, outros simplesmente curtindo a manhã. Entre eles, uma limusine preta reluzente parou na entrada principal. De lá saiu Marcus Langston, o governador do estado, um homem de 52 anos, uma figura imponente em um terno cinza perfeitamente cortado, o rosto calmo, mas determinado. Marcus caminhava com passos medidos, cumprimentando alguns transeuntes que o reconheceram. Sua reputação como um líder íntegro e com espírito comunitário era sólida. No entanto, naquele dia, o ar de paz estava prestes a ser abalado pela sombra de um mal-entendido. A poucos metros dali, o policial Daniel Parker, de 28 anos, com um ego enorme e temperamento impulsivo, fazia sua ronda. Ele estava convencido de ter avistado um suspeito que seus superiores lhe pediram para monitorar. Um homem negro de meia-idade vestido com simplicidade. Ao avistar Marcus, imediatamente acreditou que era a pessoa que procuravam. O instinto de Parker, ou melhor, seus preconceitos, prevaleceu. Sem pensar, ele se aproximou rapidamente com a mão na pistola, ordenando: mãos ao alto. Não se mexam. Marcus, surpreso, parou de repente e ergueu as mãos. Seu rosto se contorceu em uma mistura de choque e indignação. O quê? Sou o governador do estado. Posso te mostrar meu cartão. Mas Parker, convencido de seu julgamento, não estava ouvindo. Ele agarrou Marcus pelo braço e começou a conduzi-lo em direção à sua viatura, ignorando os olhares atônitos dos transeuntes que sacavam seus celulares para filmar a cena. A tensão aumentou rapidamente. Uma senhora idosa gritou: mas é o governador. Você está cometendo um erro. Parker balançou a cabeça, determinado a manter sua autoridade, cego por seus preconceitos. Marcus, embora chocado, permaneceu calmo. Por dentro, ele já pensava em como transformar aquela humilhação em uma lição pública, ciente de que cada movimento seria observado e analisado. Os minutos seguintes mudariam a vida dele e de Parker e desencadeariam uma tempestade midiática que ninguém poderia ter previsto. Esse simples mal-entendido havia cruzado a linha entre um erro individual e um escândalo nacional. Transeuntes filmaram a cena com seus celulares, sussurrando uns aos outros e expressando incredulidade. Marcus Langston, governador de New Hope, continuou a levantar as mãos, tentando manter a calma apesar da humilhação. Eu lhe asseguro, eu sou o governador. Ele disse firmemente, mostrando seu cartão oficial. Parker estreitou os olhos, franzindo a testa como se as evidências fossem inúteis. Sua mente estava turva pela convicção de que estava lidando com um criminoso. Não quero desculpas.
Você é exatamente o suspeito que estamos procurando. E olha meu cartão. Sou Marcus Langston, governador do estado. Marcus insistiu, mantendo a voz calma, mas firme. Os transeuntes começaram a se aglomerar, alguns chocados, outros escandalizados. Uma jovem gritou: "Você percebe que está prendendo o governador?" Parker, irritado, puxou Marcus em direção à sua viatura. A multidão o cercava, celulares apontados, registrando cada movimento. Marcus sentiu o coração disparar, mas controlou a expressão. Sabia que uma reação impulsiva poderia piorar a situação. Agente Parker, seu comportamento é inaceitável. Você está abusando do seu poder, ele disse, sua voz ressoando com autoridade apesar da tensão. Mas Parker não lhe deu ouvidos. Ele viu apenas o que acreditava ser o suspeito que lhe fora indicado. Naquele momento, Marcus compreendeu que sua humilhação estava prestes a se desenrolar diante dos olhos de todos. E no entanto, em meio ao caos, surgiu uma oportunidade. Transformar essa injustiça em uma lição de dignidade e justiça pública. Um grupo de jovens sussurrou: "O porquê esse policial está fazendo isso? Não é possível." O estresse aumentava e Parker, convencido de sua decisão, nem percebeu a sequência de câmeras de vigilância e celulares o filmando. Marcus sabia que o vídeo se espalharia rapidamente. Mas em vez de deixar a raiva tomar conta dele, concentrou-se em uma coisa: manter a calma e a dignidade. Preparando suas palavras para o momento em que finalmente pudesse falar e corrigir aquela injustiça. Foi um erro que poderia se tornar um desastre para Parker. E um momento decisivo para Marcus. A humilhação pública estava apenas começando. A multidão ao redor deles agora cercava completamente o palco. Celulares filmavam cada movimento, cada palavra. Murmúrios chocados se transformaram em gritos e comentários indignados. Marcus Langston, governador de Nova Esperança, permaneceu ereto, imperturbável, apesar da tensão. Agente Parker, você está cometendo um erro grave. Eu sou o governador, Marcus repetiu, sua voz alta e clara ecoando pela multidão. Parker, ainda convencido de sua decisão, não lhe deu ouvidos. Balançou a cabeça e tentou empurrá-lo mais rápido em direção à viatura. Os transeuntes horrorizados se aproximavam cada vez mais, alguns gritando para Parker parar, outros filmando o ocorrido ansiosamente. Uma senhora idosa aproximou-se, trêmula mas determinada. Você sabe quem está segurando? Ele é o governador do estado. Olhe os documentos dele. Parker franziu a testa, hesitando por uma fração de segundo, mas seu ego e senso de autoridade o mantiveram no caminho certo. Marcus sabia que precisava manter a calma. Cada gesto repentino de Parker, cada movimento impulsivo estava sendo filmado. Essa humilhação estaria em plena exibição em todo o país em poucas horas. A mídia local, alertada pelos transeuntes, começou a chegar. Câmeras de televisão, microfones e repórteres se aglomeraram para registrar o momento em que um policial prendeu um governador estadual. As redes sociais já fervilhavam com hashtags como #abuso policial e #governador humilhado. Marcus se virou para a câmera de um repórter. Hoje, permaneço calmo, mas jamais deixarei que a injustiça e o abuso de poder passem despercebidos. Os direitos e a dignidade de todos devem ser respeitados, não importa quem você seja. Parker, agora ciente de que estava sendo filmado e que a situação estava fora de seu controle, sentiu a pressão aumentar. Mas era tarde demais, o vídeo já estava online e começando a viralizar. Marcus, por outro lado, sentia uma estranha sensação de controle. Mesmo nessa humilhação pública, ele sabia que poderia transformar aquele incidente em uma mensagem poderosa sobre justiça e dignidade. O caos estava aumentando, e a cena logo chegaria a um ponto crítico. Ou Parker continuaria seu erro e afundaria ainda mais, ou alguém interviria para acabar com essa injustiça. E era exatamente isso que iria acontecer. Enquanto Parker continuava a segurar Marcus Langston perto de sua viatura, um farfalhar na multidão chamou sua atenção. Uma mulher esguia, vestida com um elegante terno azul marinho, deu um passo à frente com uma autoridade natural que imediatamente fez alguns transeuntes recuarem. Era Olivia Turner, a procuradora-geral do estado e aliada de longa data de Marcus. Seu olhar, afiado e determinado, não deixava margem para dúvidas. Ela sabia exatamente o que estava acontecendo. Agente Parker, liberte o governador Langston imediatamente, Olivia ordenou com a voz firme, mas controlada. Parker, surpreso e visivelmente perplexo, hesitou. Não esperava um confronto direto, muito menos uma figura de sua estatura intervindo publicamente. Eu só estou fazendo meu trabalho, ele gaguejou, a tensão evidente em sua voz.
Olivia deu um passo à frente e entregou a ele uma pasta contendo a identidade oficial e os documentos de identificação de Marcos. Aqui está a evidência. Ele é o governador. Você está abusando do seu poder diante de toda a plateia e das câmeras. A multidão crescente começou a aplaudir e gritar palavras de incentivo para Marcos e Olivia. Parker, envergonhado e corado de vergonha, instintivamente recuou. Marcos, mantendo a calma, olhou para Olivia com gratidão. Obrigada, Olivia, ele murmurou aliviado. Olivia não desviou o olhar. Seu comportamento, agente Parker, será revisto. E você responderá por esse erro. Parker lentamente percebeu que havia ultrapassado os limites. A magnitude da situação estava completamente além de sua compreensão. O vídeo de sua prisão injusta circularia por toda parte, e sua reputação estava agora comprometida. Marcos, por sua vez, entendeu que havia acabado de transformar aquela humilhação em um poderoso símbolo de dignidade e justiça. Enquanto as câmeras continuavam a filmar, Marcos e Olivia começaram a falar com a imprensa improvisada na calçada, explicando a situação com calma e clareza. Os jornalistas anotaram cada palavra e, a partir daí, clipes do incidente já estavam aparecendo online em todas as redes sociais. Foi um momento decisivo. Parker tinha acabado de perder toda a credibilidade. Marcos tinha acabado de mostrar sua compostura e sua capacidade de transformar uma afronta em uma lição pública. E Olivia tinha acabado de lembrar a todos que a justiça pode intervir mesmo em meio a um erro humano monumental. O escândalo estava apenas começando. Poucas horas após o incidente, o vídeo da prisão injusta de Marcus Langston já havia circulado nas redes sociais. As manchetes nos jornais online eram inequívocas. Governador Langston humilhado na rua, abuso de poder por um policial em New Hope, ou mesmo dignidade diante da injustiça. Marcus Langston se acalma apesar de tudo. Na residência oficial do governador, Marcos assistia à cobertura jornalística com Olivia Turner ao seu lado. As televisões transmitiam continuamente imagens de Parker, vermelho de vergonha, e Marcos, ereto e calmo, enfrentando a humilhação pública. É incrível, murmurou Marcos. Mas transformaremos esse incidente em uma mensagem para todo o país. Olivia assentiu. Exatamente. Você demonstrou uma dignidade notável. Agora controlaremos a narrativa e faremos dela uma lição de justiça e respeito pelos direitos civis. As redes sociais ficaram agitadas. Hashtags como hashtag Justiça para Marcos, hashtag Abuso de Poder e hashtag Respeito pelos Direitos começaram a viralizar, acompanhadas de comentários de cidadãos indignados, líderes comunitários e até políticos. Emissoras de televisão locais e nacionais reproduziram a cena repetidamente, analisando cada gesto e cada expressão. Marcos, ainda calmo, decidiu falar. Diante dos jornalistas reunidos em frente à residência, declarou: hoje, me deparei com um abuso de poder na rua. Mas em vez de ceder à raiva, optei por manter a calma e lembrar a todos que a dignidade e os direitos de todos devem ser respeitados. Não importa seu status, não importa sua posição, todos merecem justiça e respeito. A multidão de repórteres aplaudiu, e o vídeo de sua declaração começou a circular imediatamente, estendendo-se muito além do incidente em si. Marcos sentiu que aquele momento poderia se tornar um ponto de virada na percepção pública da justiça e da aplicação da lei em New Hope. Enquanto isso, Parker, sob o escrutínio de seus superiores e agora do público, percebeu que sua carreira e reputação haviam sofrido um golpe irreversível. O erro que ele cometeu foi muito além de mera confusão. Expôs problemas sistêmicos e pessoais que ele não podia mais ignorar. E à medida que a pressão da mídia aumentava, Marcos já sabia como usar essa exposição para promover a reforma e a responsabilização da polícia, transformando uma humilhação pessoal em um símbolo nacional de justiça e dignidade. De volta à residência oficial, Marcus Langston atravessou as portas com uma aura de calma e equilíbrio que poucos conseguiriam igualar. Assessores e funcionários o cumprimentaram respeitosamente, alguns aplaudindo sua condução do incidente, outros balançando a cabeça, preocupados com a cobertura da mídia. Olivia Turner, ao seu lado, folheava relatórios e vídeos do incidente. A situação viralizou em menos de 2 horas. A mídia nacional já está investigando o caso. Ela disse. Mas você conseguiu transformar essa humilhação em um exemplo de dignidade. É impressionante. Marcos estava sentado em seu escritório, contemplando a cidade através das janelas do chão ao teto. Seu olhar, fixo no horizonte, era o de um homem que considera cada movimento futuro. Ele sabia que precisava ir além da mera indignação pública. Queria que aquele incidente servisse como um meio de mudar práticas, educar e, acima de tudo,
confrontar Parker com a realidade de suas ações. Quero confrontá-lo oficialmente, Marcus disse para Olivia. Não para humilhar Parker, mas para fazê-lo entender o real impacto de suas ações. Olivia assentiu. Teremos uma reunião estruturada com a presença da mídia e de autoridades policiais. Será pública, e Parker não terá como se esquivar de suas responsabilidades. Marcus sorriu levemente, uma mistura de determinação e calma serena. É hora de transformar um erro pessoal em uma lição pública. Parker precisa entender que justiça não é uma opção, é uma exigência. Enquanto os preparativos avançavam, as redes sociais continuaram a se agitar. Cidadãos compartilharam mensagens de apoio a Marcus, alguns propondo iniciativas para denunciar abusos policiais e incentivar a responsabilização das autoridades. O governador, longe de se deixar levar pela glória ou pela raiva, sabia que precisava agir estrategicamente para maximizar o impacto da situação. Naquela noite, Marcus foi para a cama pensando nas palavras que diria, nos princípios que defenderia e em como transformaria uma humilhação em um exemplo de liderança e justiça. O confronto com Parker marcaria uma reviravolta crucial nessa história, e o governador estava pronto para torná-lo um momento memorável para toda a nação. Na manhã seguinte, a sala de conferências do Departamento de Polícia de New Hope estava lotada. Repórteres, cinegrafistas e policiais estavam presentes para testemunhar este momento histórico. No centro, Marcus Langston entrou com seu andar calmo e confiante, acompanhado por Olivia Turner. O ar estava carregado de tensão. Parker, já ali, sentiu seu ego vacilar. O olhar determinado de Marcus o deixou desconfortável, e ele imediatamente entendeu que aquele confronto não seria trivial. Marcus falou, sua voz firme e calma ecoando pela sala. Agente Parker, o senhor prendeu o governador deste estado ontem em público, sem justificativa. Seu erro foi registrado por centenas de testemunhas e transmitido para todo o país. Não estou aqui para humilhá-lo ainda mais, mas para ajudá-lo a entender o impacto de suas ações. Parker olhou para baixo, a tensão palpável em seu rosto. Eu pensei que, ele gaguejou, incapaz de terminar a frase. Olivia Turner interveio, com a voz firme. Você abusou de sua autoridade e colocou em risco a reputação e a dignidade de uma autoridade eleita. Isso poderia ter se agravado muito mais rapidamente. É hora de você assumir a responsabilidade. Marcus continuou com o olhar fixo em Parker. Todo cidadão merece respeito e justiça. Seu erro não é apenas uma questão pessoal. Ele afeta a confiança que uma comunidade inteira deposita naqueles que deveriam protegê-la. Parker, corado de vergonha, sentiu a gravidade da situação tomar conta dele. As câmeras capturaram cada palavra, cada reação. A sala inteira ficou em silêncio, suspensa na tensão e na verdade daquele diálogo. Então Marcus acrescentou com uma voz mais calma, mas igualmente determinada. Não quero que isso continue sendo apenas um escândalo. Quero que você aprenda e se torne um exemplo. Você passará por um programa de treinamento sobre direitos civis e responsabilização policial. Parker, atordoado, assentiu timidamente. E sim, governador, eu entendo. Marcus conclui dirigindo-se à imprensa. Esta situação mostra que mesmo diante do erro e do abuso, a dignidade e a justiça podem triunfar. Podemos transformar erros em lições e humilhações em oportunidades de mudança. O confronto terminou sob aplausos abafados de repórteres e policiais. Marcus não apenas defendeu sua própria dignidade, como também transformou o incidente em uma mensagem nacional sobre a importância da justiça, do respeito e da responsabilização. Poucos dias após o confronto público, Parker foi convocado para uma sala de treinamento especialmente organizada. Marcus Langston, sempre calmo e imponente, estava ao lado de Olivia Turner, pronto para supervisionar o processo. A câmera de televisão local filmou discretamente enquanto a história continuava a cativar a atenção da cidade. Parker entrou com um olhar incerto, ciente de que sua carreira e reputação estavam em jogo. Sentou-se em frente a Marcus e Olivia, nervoso, mas atento. Marcus falou com calma e firmeza. Daniel, este treinamento não é um castigo. É uma oportunidade. Uma chance de entender como suas ações afetam as pessoas e de transformar sua carreira em algo construtivo. Parker, hesitante, murmurou. Eu não sabia. Eu pensei que estava fazendo a coisa certa. Marcus assentiu, reconhecendo a sinceridade na voz do jovem policial, mas permanecendo firme. Entendo suas intenções, mas seus preconceitos causaram danos reais. Justiça não é uma questão de intenção, mas de impacto. Você aprenderá a reconhecer seus erros e a entender a responsabilidade que tem para com cada cidadão.
Com o passar dos dias, Parker participou de workshops sobre direitos civis, diversidade e responsabilização das autoridades policiais. Encontrou-se com membros da comunidade que havia julgado, ouviu suas histórias e começou a perceber a extensão de seus preconceitos e erros. Uma semana depois, durante uma sessão supervisionada pelo próprio Marcus, Parker finalmente admitiu em voz alta: "Agora eu entendo. Eu não humilhei apenas um homem, eu traí a confiança de toda a minha comunidade. Eu quero mudar." Marcus, com um leve sorriso, respondeu: "Este é o primeiro passo, Daniel. Admitir seus erros é sempre o começo da mudança." Olivia Turner acrescentou: "Esta lição não é só para você. Ela mostra a todos que mesmo aqueles que cometem erros podem se redimir se tiverem a coragem de enfrentá-los." Essa reviravolta inesperada transformou a história em um símbolo de redenção. Parker, antes arrogante e cego por seus preconceitos, começava a se tornar um exemplo vivo do que treinamento, humildade e conscientização podem realizar. Marcus, por outro lado, havia conseguido transformar uma humilhação pessoal em uma lição nacional de justiça e dignidade. No dia seguinte ao anúncio do programa de treinamento de Parker, a história se tornou nacional. Televisão, rádio e redes sociais exibiram imagens da prisão, do confronto e agora da redenção. As hashtags #Justiça para Marcus, #Dignidade e Respeito e #Reforma Polícia dominaram os assuntos mais comentados. Marcus Langston apareceu em vários programas de televisão, acompanhado por Olivia Turner, para relatar o incidente e explicar a abordagem que havia adotado. Sua voz era calma, cada palavra escolhida para inspirar, não para culpar. Este incidente poderia ter sido uma simples humilhação pública, mas decidimos transformá-lo em uma lição sobre respeito, responsabilidade e justiça. Todo cidadão, independentemente da cor, merece ser tratado com dignidade. Os jornalistas continuaram a fazer perguntas. "Governador Langston, o senhor acha que esse incidente mudará a maneira como a polícia opera no estado?" Marcus respondeu com um sorriso calmo: "Sim. Já implementamos um programa de treinamento obrigatório para todos os policiais para garantir que erros como esse não se repitam. E esperamos que este exemplo sirva a toda a nação." As mídias sociais explodiram. Milhares de cidadãos compartilharam histórias pessoais de injustiça e redenção, inspirados pela forma como Marcus lidou com a situação. Líderes comunitários, autoridades eleitas e até policiais começaram a apoiar publicamente a iniciativa de Marcus, transformando uma humilhação em um movimento por mudança. Parker, por sua vez, estava se tornando um símbolo de redenção. Suas primeiras entrevistas após o treinamento mostraram um homem transformado, consciente de seus erros e determinado a nunca mais repeti-los. O que começou como um incidente privado e humilhante para Marcus Langston transformou-se em um evento nacional, capturando a atenção de todo o país. A história mostrou que mesmo diante da injustiça e da humilhação, coragem, dignidade e ações ponderadas podem gerar mudanças reais e inspirar uma comunidade inteira. Poucas semanas após o incidente, New Hope parecia transformada. A história de Marcus Langston e do policial Parker tocou milhões de pessoas, e as repercussões foram sentidas em todos os níveis. A Polícia Estadual lançou um programa de treinamento obrigatório sobre direitos civis e responsabilização, diretamente inspirado pelo erro de Parker. Marcus, em seu escritório na residência oficial, contemplava a cidade através das grandes janelas salientes. Seu olhar refletia a satisfação serena de um líder que transformará a humilhação pessoal em mudança concreta para toda a comunidade. Olivia Turner, ainda ao seu lado, revisava os relatórios das iniciativas lançadas após o incidente. "Olha isso", ela disse, mostrando os resultados. Dezenas de departamentos de polícia em todo o estado começaram a adotar suas recomendações. E os cidadãos estão participando ativamente de programas de divulgação. Marcus sorriu, uma mistura de orgulho e serenidade. "Era exatamente isso que eu queria, transformar um erro em oportunidade, uma humilhação em lição. Justiça não se trata apenas de punir, mas de educar e criar mudanças duradouras." Parker, agora um agente transformado e respeitado, trabalhou ao lado de Marcus e Olivia para treinar novos policiais. Ele se tornou um exemplo vivo de redenção e responsabilidade, mostrando que mesmo aqueles que cometem grandes erros podem mudar se receberem a orientação certa. Em uma cerimônia pública no centro da cidade, Marcus falou para centenas de cidadãos e jornalistas. Este incidente mostrou que mesmo no erro, há uma oportunidade de fazer o bem. Transformamos humilhação em ação, raiva em responsabilidade e preconceito em compreensão. Esta é a lição que quero que todos aprendam. Dignidade, respeito e justiça são valores que devemos sempre defender.
A multidão aplaudiu por um longo tempo. Câmeras imortalizaram esse momento histórico. Marcus Langston não apenas superou a humilhação pública, mas também transformou a experiência em um símbolo nacional de liderança, justiça e redenção. E assim, o que começou como um erro impulsivo de um policial se tornou uma lição universal. Mesmo diante da injustiça e da humilhação, coragem, dignidade e ação ponderada podem fazer a diferença para um indivíduo e para uma nação inteira.